Olá, eu sou a professora Tainá Caroline Restelli e vou apresentar agora para vocês o meu workshop intitulado como A Formação do Ser Humano e os Recursos Afetivos apresentados pela Pedagogia Logosófica. Então, nós professores todo ano recebemos e passam pelas nossas mãos muitos alunos, muitos presentes, muitos tesouros e alguns deles trazem consigo alguns desafios, algumas surpresas. E esse ano em especial, no ano de 2019, eu trabalhei com alunos da faixa etária de 3 e 4 anos, no intitulado Infantil 3. Então, nesse ano, teve um aluno em especial que me chamava muito a atenção. Ela era uma criança muito afetuosa, colaboradora, tinha muita energia, mas ao mesmo tempo, todas essas virtudes contrastavam com o interno dela como uma espécie de um mar agitado. Então, o que é esse mar agitado? Esse mar agitado eram essas tendências e propensões que essa criança tinha à bobeira. Então, eram tendências e propensões da criança que acabavam pipocando em toda a sala. E aí pensamos, né, como que a gente vai atuar? Como a gente vai resolver essa dificuldade que a gente encontrava? Então, inicialmente, nós pensamos que iríamos levar estratégias, mas num trabalho individual. Então, tentando conter esse problema, essa situação com essa criança individualmente para ver os resultados que surtiriam em toda a turma. Então, eu, junto com a professora regente, pensamos em fazer um trabalho com muita constância, que exigiria ao longo do ano, e fomos levando estratégias, fizemos esquetes, teatro, fomos levando elementos, sempre buscando colaborar com essa criança. Nós estávamos trabalhando nesse processo com o método logosófico, justamente nas etapas da experimentação e da conceituação. Então, tínhamos ali esse suporte para a condução do trabalho com esta criança. Em uma determinada tarde, eu observava que essa criança estava se esforçando muito para fazer o bem, mas que ao mesmo tempo ela estava travando uma grande batalha no seu interno. No momento da brincadeira, no final do dia, eu chamei essa criança para conversar, expliquei para ela sobre os pensamentos, fui usando técnicas de pergunta e repergunta, estimulando que ela pensasse, fui falando dos amigos e falei para ela que ela estava sendo escrava de um pensamento. Nesse momento foi como se tivesse dado aquele clique e aquela girada de chave. Ele me olhou bem no fundo dos olhos e perguntou assim: mas prof, o que é ser escravo de um pensamento? Então eu expliquei para ele o quanto era depreciativo estar nessa situação. Essas atitudes que ele tinha estavam aproximando ou afastando os amigos. Ele ficou muito inquieto, assim como eu. Nesse momento, eu precisei sair, mas a professora regente permaneceu em sala por mais algum momento. Ela observou que essa criança não voltou a brincar, que ela permaneceu ali sentadinha isolada. No decorrido de algum tempo, essa criança começou a chorar. Então a professora regente buscou entender o que estava acontecendo, conversou com ela e buscou serenar os pensamentos, para que ela fosse para casa tranquila. No dia seguinte, quando ela chegou, ela veio correndo me abraçar e esse abraço tinha muito mais do que os braços, o que o físico podia sentir. Ele tinha um toque muito especial. E sabe que toque era esse? Era o toque da gratidão. Quando essa criança me soltou, ela olhou no fundo dos meus olhos e disse assim: prof, eu não quero mais ser escravo de um pensamento. E nesse momento, assim, a minha comoção e alegria, elas transbordaram, porque nesse momento eu pude perceber que a nossa ponte afetiva havia sido edificada. Havíamos construído o nosso laço, a nossa ponte. E com essa ponte edificada, muitos conhecimentos vieram a transitar com tranquilidade, muitos saberes tiveram espaço para transitar. Depois dessa experiência, essa criança ela depositava muita confiança em mim, assim como eu também confiava muito no seu potencial. Recordo que no decorrer da tarde, em vários momentos, ela chacoalhava a cabeça assim, buscando a confirmação de que ela estava no caminho certo, de que ela estava praticando o bem e que ela havia se desprendido desses pensamentos de bobeira. Trouxemos a imagem analógica do conta-gotas. Então, todos os dias, nós íamos depositando uma gotinha, visando contribuir nesse processo evolutivo da criança. Então, agora eu gostaria que você pensasse na cola. O que é uma cola? Qual que é a função da cola?
Então, a cola, nessa nossa vivência, a gente pensa que é o afeto. Então, o afeto é essa colinha que une e que fixa as relações. Então, através da pedagogia logosófica, a gente tem essa colaboração para estimular a percepção da sensibilidade, para que eu cultive em mim essa sensibilidade e que eu tenha essa sensibilidade de perceber e colaborar com o outro no seu processo individual. Então, a pedagogia logosófica também promove esse estímulo ao bem, a bondade, a simpatia e oportuniza a ternura nas relações. Vejam que nesse processo nós estamos nos orientando pelo método logosófico, que é dividido em 4 etapas. Então, a etapa conceitual, a etapa da observação de si mesmo, a etapa experimental e a etapa de difusão do que aprende. Além do mais, também contamos com os objetivos logosóficos, que era como se fosse o nosso norte, estávamos sabendo para onde remar. Então, o principal objetivo que nós trabalhamos com essa criança foi o objetivo da correção consciente. Trabalhamos também para incentivar sempre o cultivo e o trabalho com as faculdades da inteligência. Então, nunca propiciamos o trabalho com as ameaças, uma vez que essas vão acabar travando e inculcando medo na criança. Percebam que durante o ano letivo, nós criamos e fomos conduzindo com muitas estratégias, levando elementos, trabalhando conceitos, e isso permitiu que nós criássemos a nossa ponte. Usamos muitos recursos, como, por exemplo, a técnica da explicação, da pergunta e repergunta, o estímulo ao movimento de todas as faculdades da inteligência e recursos assim, que nós não utilizamos e não buscamos nunca nos aproximar são os estímulos da ameaça, do temor, da pressão psicológica, que são sim rápidos, mas que vão levar a uma mudança inconsciente. Então, a criança não consegue entender o porquê ela muda, porquê ela precisa mudar a sua conduta e vai acabar gerando travas nas suas faculdades da inteligência. Agora, então, eu peço licença para fazer a leitura de um ensinamento do Gonzalez Pecote. Requer-se controle mental, resultante de um processo evolutivo consciente que permite dominar os impulsos irreflexivos e atuar inteligentemente, corrigindo e ajudando com suavidade ou com enérgica doçura, resolvendo os problemas sem violência nem agitações no terreno da razão, em forma persuasiva e amorosa. Então vejam que esse ensinamento ele completa tudo aquilo que foi trazido no decorrer desse workshop, que ele traz os elementos de consciência, dessa correção, dessa mão firme e amorosa que o professor precisa ter e conduzir para que o seu aluno possa evoluir conscientemente e obedecendo inteligentemente. Muito obrigada!